Olá, olá, boa noite. Para quem está chegando agora, vamos entrar para a live com a professora Maria Inês. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som está saindo bem? Consegue me avisar aqui abaixo? Meu nome é Simone. Talvez algumas pessoas já me conheçam do Whats. Estão me ouvindo bem? Só coloquem um ok aqui. Então, hoje a nossa live com a professora Maria Inês. Meu nome é Simone, vou mediar com ela essa live. Ai, que joia. Ver se a professora Maria Inês já entrou. Vamos esperar a professora Maria Inês entrar. Daqui a pouquinho ela já está entrando. Ah, que bom. Olá, Olá, Maria Inês, tudo bem? estou chegando, tudo bem? Que joia. É sempre muito bom estar aqui, por ter a oportunidade de, em nome do Instituto Impé Roxo, estar podendo conversar um pouquinho com vocês sobre tantas coisas tão importantes. Eu me atrasei um pouquinho, porque eu estava num momento muito especial, bem importante. Hoje é aniversário da minha mãe, então nós Ah, estávamos fazendo uma videoconferência com ela para poder desejar a ela um feliz aniversário. Por que eu falo isso? Porque dentro de todo o trabalho das constelações, o que a gente sempre ensina e o que a gente sempre vivencia é a importância que todos nós temos de reverenciar e ingratidão à vida que tivemos através da vida dos nossos pais. E que momento especial é esse de nós estarmos podendo falar hoje, num dia, para mim, tão especial, né? que Então, Simone, legal. Então, vamos vou me falar. apresentar, né? Vou me apresentar. Meu nome é Simone, eu faço parte do Instituto P. Roxo, trabalho com atendimento ao cliente. Provavelmente muitos já me conhecem, já falaram comigo no Whats. Também já fiz a formação do IP, então conheço um pouco de constelação. E estou aqui hoje para mediar a live com a Maria Inês. Nós chegaram várias perguntas sobre o tema, né? O nosso tema hoje é o lugar do homem e da mulher para um bom relacionamento de casal. Então chegaram algumas perguntas que eu vou passar para a Maria Inês e a gente vai mediando essa conversa. Sim, homem e mulher, né? Necessário, Isso, ambos totalmente necessários para que a vida dê certo, para que a vida tenha continuidade. Nós estamos vindo de um curso que iniciou ontem, um curso online aqui no Instituto IP Roxo, sobre o relacionamento de casais, e ficou muito claro, né, dentro da procura das pessoas que vieram para poder fortalecer esse relacionamento de casal, é a importância de cada um saber o seu lugar de força. Eu como homem, você como mulher. Essa parelha, né? Esse casal que só através dele a vida vem. Então, é extremamente importante que nós possamos, sempre que oportuno, olharmos para qual é o meu lugar de força, qual é o lugar real que o homem e a mulher precisam ter para manter um bom relacionamento. Esse relacionamento que vai sustentar em sua unidade, apesar da sua diferença e da sua subjetividade, que vai sustentar em unidade, com toda certeza, a continuidade, que são nossos filhos. São os filhos de sim. cada um de vocês que, nesse lugar corajoso, aceitou o desafio de viver a dois. Então, Joia. Simone, quais são as perguntas que estão Então, aí? a nossa primeira pergunta veio de uma seguidora. Existe um lugar certo para cada um? Isso não pode ser limitante? Sim, na verdade, assim, o que a gente entende por limite, né? Quando a gente fala um lugar certo para cada um, isso já se eu fosse fazer de uma forma bem geral, né? Isso já é uma lei da natureza, uma lei da física, né? Se a gente fosse literalizar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, por si só, existe essa questão que é natural, a convivência ou convívio de qualquer ser vivo no mundo. Então, quando eu tenho meu lugar de força, eu, eu não vou ocupar o do outro, eu não vou também me deixar o meu lugar vago para que o outro possa
de forma ingênua, tentar ocupá-lo. Porque a gente faz isso, a gente escuta, por exemplo, casais que se separam, às vezes a mãe diz, quando o homem vai embora, eu sou pai e mãe. Isso não é possível. Ser mãe já é um serviço imenso, que exige toda a sua capacidade funcional no sentido da relação intrapsíquica, da relação psicológica, do vínculo com seu filho, com sua filha. E ser pai tem o seu lugar da mesma forma, fosse na mesma competência. Quando eu estou afastada do meu cônjuge, por qualquer motivo, na educação, sobretudo com os filhos, eu preciso, para o bem dos filhos, preservar o lugar daquele que não está, daquele que foi, seja pela qual razão foi. Se um dia eu me envolvi, eu me relacionei com alguém, eu disse sim a essa pessoa, e desse sim veio esse presente para o mundo, que é a vida de uma criança, a vida de um ser humano, eu preciso garantir que ele tem estrutura interna de solidez. Isso só vem se a criança consegue, no coração dela, internalizar a figura de pai e mãe. Eu entendo essa pergunta de um outro viés, é que às vezes as pessoas colocam, como assim? Como é que é esse limite? Então, eu tenho aquele lugarzinho de mulherzinha, aquele lugarzinho de homenzinho, isso não pode ser alterado. Não é nesse contexto que nós falamos o lugar do homem e o lugar da mulher. Somos, sim, totalmente diferentes. E eu digo graças a Deus, né? Desde a anatomia física, desde a nossa fisiologia, desde a nossa função biológica, até a nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura neurológica, nós somos totalmente diferentes. E eu digo sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com homens e mulheres e com casais, que somos maravilhosamente diferentes. E por quê? Na diferença existe a possibilidade do crescimento. É na diferença, né? Isso é uma lei da matemática. A lei da matemática nos ensina, né? Que na diferença você cresce. Tem um exercício que às vezes a gente faz com os nossos alunos, fazendo alusão à fita de Moebius, né? Que mostra claramente que na igualdade você não amplia, na diferença você amplia. Então, o casal, o homem e a mulher, quando se sentem atraídos um pelo outro, quando eles reconhecem o seu lugar. E por que um homem se sente atraído por uma mulher se sente atraída por um homem? Porque lhes falta. Falta a mulher o masculino, falta o homem o feminino. E é nessa diferença que a gente encontra a possibilidade de uma ampliação e de uma grandeza. Eu me alimento do seu feminino, você se alimenta do meu masculino, em relação ao homem, e em relação à mulher, vice-versa. Dessa forma, a gente vai se sentir carente, por isso o relacionamento ele permanece e acontece. O Bert Hellinger diz que se nós nos bastássemos, bastaria um único encontro. Já estaríamos totalmente saciados, não precisaríamos prosseguir. Porque nós não necessitaríamos da diferença, não necessitaríamos, por exemplo, eu como mulher, do masculino que habita no meu companheiro, no meu marido, no homem, e que me desafia a entrar em contato com o meu aspecto internalizado masculino, para que eu possa, dentro da função de potência, da função de profissionalização, da função de força, eu possa acessá-lo. Mas eu acesso através da minha essência do feminino. E da mesma forma com o homem. Então, na verdade, não é limitante de forma alguma, porque o limite está dentro das convenções morais, sociais e culturais. Né? Então, esse limite que fala, então eu tenho que ser igual ao homem, isso é um equívoco imenso, porque nós não somos iguais aos homens. E eu digo, graças a Deus, eu gosto muito dos homens, então não são um reflexo de mim. Na verdade, nós somos totalmente equivalentes, mas não somos iguais. E por isso nos sentimos atraídos um pelo outro. Porque somos diferentes. Porque eu reconheço que em mim me falta o masculino que o homem pode me proporcionar. Claro que eu estou falando dos relacionamentos heterossexuais que geram vida. Né? Em nenhum momento aqui nós estamos diminuindo, colocando em algum outro lugar a força e o amor dos relacionamentos homoafetivos. Mas aqui estamos falando desse relacionamento e é só no encontro de um homem e uma mulher que é possível que a vida prossiga. Então, nesse aspecto e nesse viés, não existe limite, pelo contrário, existe completude, existe grandeza. Quando eu sei o que é meu, quando eu assumo o que é meu, quando eu internamente me responsabilizo 100% por aquilo que faz parte do meu universo como pessoa, como indivíduo, como mulher, da minha subjetividade, eu vou ter condição de, num relacionamento com o outro, entregar o que eu tenho.
E com isso eu não invado o espaço do outro. Você que perguntou isso em relação aos limites, perceba como é que você se sente quando alguém, ou seu companheiro, ou seu patrão, ou sua mãe, ou seu pai invadem o seu espaço. Como você se sente? Né? Então, Nada você está bem, com certeza. ultrapassando um limite que não lhe pertence. Né? Agora, Uhum. quando você está ocupando o teu lugar, você tem leveza nesse espaço, você tem criatividade, você pode oferecer o que tem a partir desse lugar. E da mesma forma, você tem aí uma distância boa o suficiente para poder olhar para o outro, seu companheiro, para sua companheira, e perceber nele essa centelha divina, essa questão dessa grandiosidade, da subjetividade que reside no fato justamente dele ser diferente de você. Então, sim, nós temos, e na vida nós, claro, tudo na vida tem um certo limite. Quando a gente pensa que não existe limite algum, a gente agindo de forma muito ingênua, muito inocente e ilusória, né? Então, nós somos humanos normais, comuns, extremamente falíveis. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu reconheço a minha potencialidade, mas também reconheço a minha fragilidade, isso não significa, a minha fragilidade não significa fraqueza, nem significa um movimento menor meu em relação a absolutamente nada, mas significa a percepção e a apropriação de uma realidade benevolente, uma realidade que me coloca no mesmo nível de equivalência que o outro, que o meu companheiro. Eu tenho que me fortalece, tenho que me enfraquece. Quando eu reconheço a minha fragilidade, eu tenho força nisso. Eu não tenho fragilidade. É mais ou menos como se você chegasse na beira de um precipício e não reconhecesse que se você cair ali, você vai morrer. Se eu reconheço, eu sei que eu vou precisar recuar. Eu sei que vou precisar usar todos os meus sinais de sobrevivência para me manter à margem de me lançar. Então, dentro desse aspecto, os limites são fundamentais. Quando eu trabalho com pais, sobretudo, e que eles falam de limites, a maior parte das pessoas imaginam limites como não, como proibição. E não é nada disso. Limites são referências, são fronteiras. E se eu tenho fronteiras muito bem estabelecidas para mim, eu estou clara no relacionamento com o outro. Eu vou ter uma comunicação muitíssimo mais assertiva com o outro. Ele vai conseguir me ver com muito mais transparência. Ele vai saber exatamente que sim e que não em relação a mim. Porque é meu isso. Não vou colocar na conta do outro, nem responsabilizá-lo, nem pelas minhas fragilidades, nem pela minha. Eu sei qual é o meu lugar. E quando a gente sabe o nosso lugar, a gente reconhece o lugar do outro. Não sei se respondi isso. Sim, com Mas certeza. Nós temos uma outra pergunta que a gente pode linkar com essas, né, essa questão que você está levantando, que é em relação à profissão. Nós recebemos duas perguntas em relação à profissão, que é quando a mulher é provedora, aí a pessoa perguntou assim, o que sobra para o homem? Quando a mulher é provedora, o que sobra para o homem? E quando a mulher ganha mais que o homem, como fica esse lugar, né? tipo, essa pessoa me parece estar falando da relação do equilíbrio que nós falamos muito dentro do relacionamento de casal. Para quem não conhece ainda as constelações e essa visão sistêmica, eu vou só introduzir um pouquinho para contextualizar o que eu vou dizer. Bert Hellinger, esse filósofo, terapeuta, psicoterapeuta, teólogo, pedagogo alemão que faleceu ano passado, que trouxe as constelações ao mundo, ele nos ensina, por ele ter observado tanto na percepção dele dos conflitos como das soluções. Durante todos esses anos, ele morreu com 93 anos, uma pessoa que, de fato, mergulhou intensamente em todas as experiências e vivências que ele foi buscar, que o desafiava a mais de um passo, principalmente dentro da área do conhecimento humano, dentro da área da psicologia. Ele observou que existem 3 leis que regem os comportamentos humanos. Ele chega a dizer que são 3 leis como a lei da gravidade. Ele não inventou essas leis, ele as observou e observou que, independente da cultura, independente da sua idade, da forma, do teu credo, das suas ideologias, onde existem seres humanos se relacionando, essas leis atuam. E como essas leis atuam, não é? Elas atuam só a lei do equilíbrio, do pertencimento e da ordem. E ele coloca que se quando uma dessas leis, ou se elas são transgredidas ou ignoradas, ele vai ter resultados. Normalmente esses resultados são nefastos. E a lei que mais atua de forma mais forte, mais pertinente, mais aparente no relacionamento do casal é a lei do equilíbrio. Quando não existe um equilíbrio, quando um dos dois, pela equivalência que homem e mulher têm, por serem 2 pessoas adultas que se unem para de total consciência de que estão construindo um relacionamento para
mais para o futuro. Quer dizer, eu sei onde é que eu estou entrando, porque eu estou entrando, de que forma estou entrando, porque eu sou adulto. Não é possível na nossa legislação, pelo menos crianças se casarem. Então, sou adulto. Então, deveria ter internamente também essa postura. Mas a gente é bem falível, bem normal, e a gente às vezes entra num relacionamento de casal cheio de ilusões. E, à medida que você vai começando a se relacionar, essas ilusões começam a vir por terra. E eu digo, graças a Deus, né? A desilusão, quando você tem essa desilusão em relação ao seu companheiro ou sua companheira, é o primeiro movimento sadio para que você tenha a oportunidade de verdade de conhecer quem é essa pessoa que está à sua frente. Porque daí você para de projetar o que você idealizou em relação a um relacionamento, o príncipe encantado, ou a mulher perfeita, a mulher maravilha, e você vai começar a se relacionar com a pessoa de fato. E quem sabe, se vocês tiverem coragem, você também vai poder se permitir se conhecer de fato. Então, esse é um processo, a lei do equilíbrio, ela mostra que quando duas pessoas equivalentes estão se relacionando, você precisa receber e oferecer para o relacionamento na mesma proporção. Se eu dou muita atenção, muito carinho, muito cuidado, se eu sou provedor, se eu faço todas essas questões e eu estou num lugar, o meu parceiro vai se sentir pressionado, ele vai precisar retribuir. Ele vai retribuir também, cuidando do relacionamento, cuidando economicamente das questões e tudo isso. Aí a espiral do relacionamento fica em equilíbrio. Mas se um deles começa a dar demais e o outro não consegue retribuir, a distância vai aumentando e o relacionamento tende a fracassar. Porque numa relação assim, não é uma relação de casal, é uma relação onde hierarquicamente as pessoas estão em níveis diferentes. Essa normalmente é a relação entre pai e filho, mãe e filho, entre patrão e funcionário. Então, se você que fez essa pergunta está se considerando sobrecarregada, mas perceba se você também não está internamente um pouco orgulhosa da situação que você está e como você lida com isso. De que lugar que você lida. Se você está tratando agora o teu companheiro como um filho, como uma pessoa que precisa e é dependente de você, ou como se você fosse a chefe dele. E aí eu diria para você que esse relacionamento já não tem mais futuro. Porque uma das máximas do relacionamento é o respeito. E sim, no relacionamento entre adultos, às vezes você tem um homem que sempre foi provedor e de repente ele ficou desempregado. Como você vai lidar com isso? Para que o equilíbrio se restabeleça? Primeiro com respeito à situação que essa pessoa está fazendo. E daí depois, para entrar na lei do equilíbrio, é como que nós dois, como adultos, vamos negociar para que a gente fique em equilíbrio novamente. Então, talvez eu vá suprir financeiramente a casa com os recursos que eu tenho como mulher, ganho mais que você, mas na medida que eu respeito, que você retribui, não é com a mesma quantidade de dinheiro, mas é com a mesma quantidade, às vezes, de atenção, de cuidado, de movimentos concretos para que você possa continuar trabalhando, por exemplo. Então, vamos supor, eu conheci uma pessoa, aliás, é uma pessoa bem próxima, que o relacionamento do casal ele sempre foi dessa forma. A mulher já faleceu, uma grande empresária, uma pessoa que ganhou muito dinheiro. E eles tiveram muitos filhos. Não sei se 14, 15, 16, muitos filhos. E ela saía, empreendeu e construiu um império, uma holding. E o marido é que cuidava das crianças. O marido é que cuidava de todos os aspectos funcionais que pudessem favorecer que essa mulher ficasse liberada para poder trazer o que nessa condição era da natureza dela. Uma excelente empreendedora, uma mulher de negócios. Estava no DNA dela, estava nas identificações que ela fazia com o próprio pai, que também era um comerciante. E o marido em equilíbrio. Quando ela busca, né? Ela busca, talvez, uma pessoa muito empreendedora, muito assertiva, muito direta, muito... E o que talvez lhe faltava? Lhe faltava esse lugar do colo, esse lugar da leveza, esse lugar do carinho, esse lugar da presença, esse lugar do serviço. E esse homem ocupou. E por que deu tanto certo? Deu certo até o final da vida deles. Eles foram casados muitos anos, criaram filhos de sucesso. E por que isso deu certo? Porque havia respeito entre eles. Ela sabia e tinha total consciência de que para ela ir tranquila para o trabalho, ela poderia deixar aqueles 16, 15, 14, sei lá quantos filhos, de forma muito tranquila. Não que ela também não auxiliasse, como qualquer pai e mãe, como parceiro, tem corresponsabilidade no cuidado dos filhos. Então, mas ela estava tranquila,
porque ela sabia que os filhos estavam nas melhores mãos possíveis, estavam na mão do pai. E um outro detalhe muito importante, ela sempre tratou esse homem, não como filho, não como empregado e não como uma pessoa de segunda classe. Então, isso conferia ao marido dignidade, onde ele podia fazer um serviço importantíssimo, porque num papel talvez que na nossa sociedade não é muito comum, funcionalmente, um papel mais maternal, de maternagem dessas crianças, mas que dentro da relação dos dois funcionava. O que a gente precisa é saber que precisa ter equilíbrio nisso. Então, se eu estou dando demais e eu percebo, né, que aí meu marido começa a ficar bravo, que ele começa a ficar doente, começa a ficar desrespeitoso, a gente precisa começar a perceber que eu estou dando demais. O que eu tenho que fazer? Dar um pouco menos. Por exemplo, parar de querer arrumar trabalho para ele, porque enquanto você está assim, você ainda está angustiado e dizendo, eu não respeito o seu destino. Mas claro que existem situações em que você precisa que a pessoa se mova, porque está pesado. Vocês, como adultos, vão precisar sentar, conversar e ver, então, o que nós vamos poder fazer? Eu só posso até aqui, ou eu posso até aqui. Mas sempre se essa pessoa que está nessa situação desconfortável, porque é muito desconfortável para um homem, sobretudo dentro da nossa cultura, não conseguir prover a sua família. Se ele não consegue prover financeiramente a família, então qual outra contrapartida que pode existir? Talvez ele vá estruturar e administrar as finanças da casa, talvez ele vá passar a assumir tarefas que antes não assumia, talvez ele vá fazer algo, né, que possa fazer com que ele se sinta validado dentro dessa relação, até o momento que ele possa daí voltar ao seu movimento de vida, se esse é o movimento interno dele, né? No caso daquele senhor que eu falei antes, o movimento dele era ter esse serviço. Então, era aquela pessoa que todas as pessoas amavam estar perto dela, porque ele estava totalmente disponível para esse serviço de amor e de cuidado. Então, dentro desse sentido, é muito delicado o limite disso. Essa fronteira entre o que é desrespeitoso e respeitoso quando existe uma troca dessas. Agora, há pessoas que de forma inconsciente, mulheres que de forma inconsciente, quando estão ganhando mais ou quando estão numa outra situação, humilham seus companheiros. Então, quando é assim, você precisa refletir se de verdade você quer estar nessa relação. Porque uma relação onde não existe o respeito à condição do outro, a aceitação consciente de que nesse momento é dessa forma, né? Então, isso vai afetar o relacionamento. O casal vai se afastar. E se tem filhos, os filhos vão sofrer as consequências disso. Agora, se existe respeito, existe até a possibilidade dessa pessoa estar emaranhadíssima, essa pessoa que não está conseguindo, e precisar, sei lá, fazer uma constelação, fazer uma terapia, criar um recurso interno, buscar um recurso interno para sair desse lugar de paralisação. Mas mesmo fazendo isso, só desculpa, só para eu concluir, não, se isso não acontece, às vezes eu posso fazer uma boa despedida desse relacionamento. Uma despedida com respeito ao destino dessa pessoa. E poder crescer diante desse propósito. Desculpa, Simone, eu te interrompi. E quando é o contrário, que é a mulher que não trabalha, ela fica em casa, né? E o marido que provém, o marido que trabalha. Como fazer para equilibrar? Porque historicamente, realmente as mulheres antigamente não trabalhavam fora, né? Mas então, você percebe, hoje elas assim, foram para o mercado de trabalho. por isso que as mulheres precisam ter bastante consciência desse equilíbrio. Quando a gente falava, a mulher faz 2, 3 jornadas de trabalho, porque se a gente for falar, né, antes, né, dessa geração onde todo mundo trabalha, todo mundo está na rua, então estão dividindo as tarefas tanto de casa quanto de fora. Qual que é a função da mulher? Por que dava tão certo, vamos dizer assim, né? Que as mulheres tinham ocupadas de estar em casa, o homem trabalhando, eles não estarem trabalhando. Que já inicia por um processo muito natural, que é um processo anímico e muito antigo. A gente poderia até dizer que é um processo atávico. A mulher coloca a vida dela em risco para dar vida aos filhos. E isso é um preço altíssimo. Percebe? É um preço altíssimo, que não tem dinheiro que pague. Então, só por esse processo, o fato do homem sair e trabalhar compensa esse serviço ao amor deles, ao relacionamento deles, a esses 2 sistemas familiares. Esse é um viés, um aspecto que a gente poderia colocar. Outro aspecto, a gente poderia entrar no lugar sociológico da nossa cultura, e a gente vê isso claramente. Vamos supor,
um homem, um casal, o homem e a mulher trabalham, de repente a mulher perde o emprego. Está tudo tranquilo, às vezes vai apertar um pouco, mas não existe uma pressão nessa mulher. E o marido está ok, estou ganhando dinheiro, nós estamos nos virando, ok. E às vezes a mulher fica 1 ano, 2 anos, 5 anos sem trabalhar e está tudo certo. Se acontece o contrário, no segundo mês, meu Deus, vagabundo. E não vai para a rua para poder ganhar dinheiro. Por quê? Porque esse movimento é um movimento muito cultural, onde culturalmente se espera do homem ser o provedor. Se espera que ele dê conta. A potência do homem hoje, no nosso mundo contemporâneo, ela é medida pela possibilidade de ser provedor. Então, a potência, por exemplo, dos homens das cavernas era a potência de procriar e de também ser provedor, de ser protetor, de ir caçar e defender a prole. Então, hoje em dia, como que isso é isso, né? Então, às vezes as pessoas criticam as mulheres que se interessam por jogador de futebol, por gente pública que tem muito dinheiro. Porque, na verdade, como se fossem interesseiras. Não, isso é um instinto quase. Um instinto onde o dinheiro hoje representa a segurança. Entre aspas, a segurança. Significa aquilo que um macho alfa lá nos tempos mais primitivos fazia. Eu determino, eu consigo, eu controlo, eu cuido da prole, eu cuido do clã. Então, por quê? Porque eu tenho força física, porque eu sou macho alfa. Tenho força física, tenho potência sexual, então eu tenho isso. Como é que isso já é traduzido? Hoje em dia, até em função de todo o movimento feminista, os homens e mulheres nessa tentativa de ser iguais, vocês podem observar, os homens foram sendo muito criados em cima dessa ideologia feminista, e eu não estou criticando, os movimentos feministas foram tão necessários, mas esse desequilíbrio que foi criando, que eles ficaram tão dentro da esfera do feminino, que eles começaram a se efeminar. Eles começaram a perder a força do masculino dentro deles. Isso está começando a criar uma outra forma de relacionamento entre as pessoas, onde as mulheres estão muito insatisfeitas. Mas nós fomos responsáveis por isso. Então, o que nós vamos fazer para voltarmos a ter homens? Eu não estou dizendo trogloditas ou machões, nada disso, homens. Né? Homens. E às vezes a mulher se surpreende porque o homem cospe no chão, por exemplo. Eu estou dando um clichê isso, mas para que a gente possa observar, tem características masculinas que são do homem, não são da mulher, né? Pela natureza física, biológica, de contenção que nós temos, a mulher tem útero, ela acolhe, ela tem peito para alimentar, ela tem curvas, ela tem mais gordura no corpo do que o homem. Então, todas essas diferenças nos colocam num lugar também diferente. Então, quando a gente consegue observar esses movimentos e respeitá-los, a gente consegue fazer uma boa mistura, né? A gente consegue fazer uma coisa muito boa, mas quando a gente não respeita, a gente fere o outro. Então, se queremos homens mais viris, homens mais corajosos, homens mais potentes, nós mulheres temos muita força, porque nós educamos nossos filhos, não é? Nós precisamos devolver os nossos meninos para os pais. Porque os meninos só aprendem a ser homens com os pais. Nós, mulheres, só criamos meninos, né? O Roberto Blay, em seu livro, quando trabalha com os homens, ele já deixa isso muito claro dentro das pesquisas que ele faz. Por quê? Nós somos mulheres, nós temos útero. A gente pode saber intelectualmente como deveria ser um homem, mas nós não temos, não sabemos que nós não somos homens. Então, quando a gente é pequenininha, a gente até tenta imitá-los fazendo xixi de pé, mas não é da nossa natureza. O xixi corre pela perna. Nós aí viemos que a gente precisa sentar, que é mais confortável, porque é da nossa natureza. Então, tem mulheres que ensinam os meninos a fazer xixi sentados. Percebe como vai perdendo a identidade? Porque ele tem um aparelho fisiológico, físico, que tem uma natureza diferente da nossa, anatômico. Então, a gente precisa ter essa consciência, ter esse respeito, e nós precisamos ter esse discernimento. Que não tem nada menor em ser mulher. E não tem nada menor em ser homem. E nessa equivalência a gente cresce. E respeitando isso. Então, se a mulher tem filhos homens, meninos, se entregue aos pais para que eles se tornem homens. Porque na nossa esfera, eles vão se tornar meninos eternos. E hoje, no meu consultório, eu sou psicóloga, psicoterapeuta,
No meu consultório, a gente vê muitas mulheres se queixando dos seus meninos homens, seus homens meninos. Exato. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, que talvez também vá de encontro ao que você está falando. Quando o homem é casado com a mãe e a mulher é casada com o pai, como fazer dar certo a relação desses dois? Primeiro movimento, eles vão precisar se despedir do papai e da mamãe dentro desse lugar, não é? É um pouco isso que a gente está dizendo. Quando o menino fica muito na esfera da mãe ou a menina muito na esfera do pai, né? Vamos supor que eu tenho num casal uma mulher que é desrespeitosa ao marido e a filha toma a dor do pai, ela passa a assumir, ou então que a mãe tem um impedimento qualquer emocional, sistêmico, que ela não está internamente disponível, animicamente disponível para o seu marido, muitas vezes a filha assume esse lugar como se fosse melhor que essa mãe, no seu movimento de amor infantil, como para quê? Para que esse papai não vá embora, não vá procurar outra mulher fora. São movimentos inconscientes, claro, mas que faz com que ela, né, e às vezes idealiza, então, se eu tenho um pai que é muito forte, muito carismático e tem uma mãe que é desqualificada, não é validada dentro do sistema familiar, e essa menina passa a ser o amor do papai, e ela corresponde a isso. Então, essas questões, ou na relação com o filho da mesma forma, essas questões vão interferir, sim, no relacionamento dessas crianças, quando adultos, no relacionamento amoroso e sexual deles. Então, o que a gente faz? Tentando responder essa pergunta. Tem até assim, um dito popular, um dito muito antigo que ensina para que você como mulher e o homem como homem, para poder construir um lar, construir um relacionamento novo, eles precisam sair de casa. Mas sair de casa não é sair de casa físico, simplesmente. É você crescer e fazer essa liberação. Então, vai precisar ter um divórcio entre essa filhinha casada com o papai e esse filhinho casado com a mamãe. Sem isso, não há chance. Então, eles podem entrar num relacionamento, podem ficar um tempo nesse relacionamento, mas é um relacionamento que vai tender a ter muitas dificuldades, porque eu estou fidelizado a alguém antes. Eu não estou inteiro nesse relacionamento. Então, vai existir sempre uma ruptura, vai existir sempre uma queixa, vai existir sempre uma insatisfação. Porque eu olho para você, eu vejo como minha mãe é maravilhosa e você não. Não é só aquela coisa simples de minha mãe faz feijão melhor que o seu. Não é, é uma coisa muito mais profunda. E vice-versa, eu fico na expectativa, projeto a expectativa que esse homem seja igual ao meu pai, e ele não é meu pai. Graças a Deus, como pai já é suficiente. Então, o primeiro movimento, e as constelações auxiliam muito nisso, é você fazer uma liberação desse amor de fidelização que você tem ao seu pai e à sua mãe. Eu possa olhar para o destino deles com respeito, saber de forma muito consciente que eu não dou conta que é uma ilusão eu achar que eu tiro a dor deles. Pelo contrário, eu só mascaro. Então, suponhamos que eu sou um papai cheio de dores com a minha mulher e com as questões sistêmicas que me conduzem. Eu tenho uma filha encantadora e minha vida passa a ser essa filha. Pensa, essa filha não tem nenhuma chance interna de se afastar, porque ela, no coração infantil dela, vai achar que se eu me afastar, meu papai morre. Então, ela fica com a falsa sensação de que ela é uma mulher tão perfeita que insubstituível. Aí, quando chega no casamento e o marido começa a fazer críticas a ela, então diz, não, eu não quero que você faça assim, ou não é assim. Ela fala, mas como que ele pode fazer uma crítica a mim? Eu sou perfeita para os olhos do meu papai. Então, isso começa a construir uma dificuldade. Então, se eu consigo olhar para o destino do meu pai, se ele está assim tão embevecido de mim, ele não está tendo a oportunidade de fato olhar para aquilo que o está incomodando para que ele resolva e cresça. Porque eu estou distraindo ele da dor dele. Então, isso não funciona, isso atrapalha o seu futuro e isso é desrespeitoso com o destino dos teus pais. Então, quando você se afasta de forma respeitosa, acreditando que eles têm os recursos certos para lidar com as dores deles, aí talvez você tenha a chance de, como pessoa, como mulher ou como homem, tomar uma mulher e um homem, porque aí você vai estar liberado. Dessa mesma forma, relacionamentos anteriores atuam também. Quando eu tive um casamento anterior, que eu não fiz uma boa separação, que eu não fiz uma boa despedida, eu fico arrastando esse fantasma para o meu relacionamento, ele também tende a fracassar. Então, nós precisamos, para
ter um bom relacionamento, precisamos estar no nosso lugar e precisamos de boas despedidas quando necessário. Joia. Tem uma outra pergunta aqui que é uma pergunta mais peculiar de uma seguidora. Quando o homem se vê na responsabilidade de ajudar o pai, viúvo e doente, qual o meu papel? Como ficar no meu lugar, né, nessa hora? Quando o esposo ou a esposa precisam cuidar dos seus pais já doentes ou que ficaram sozinhos. Faz na vida precisa ter equilíbrio e bom senso, né? Mas nós costumamos dizer que na família do nosso cônjuge nós somos estrangeiros, né? Nós precisamos olhar o nosso cônjuge com todo respeito ao destino dele, a quem ele é, de onde ele veio. As pessoas que têm muitas restrições à forma que funciona a família do outro, ela vai estar construindo um muro em relação ao seu companheiro. Ela, ao invés de construir uma ponte para o bom relacionamento, ela vai estar construindo um muro. Porque sim, essa pessoa veio de um sistema familiar que lhe é estranho, que é totalmente diferente a você. Assim, da mesma forma que você a ele. É por isso que a gente diz que na casa do nosso cônjuge nós somos estrangeiros, não conhecemos a língua. Então, o que às vezes é valor para eles, para mim, no meu sistema familiar, não é valor. Então, eu não tenho condição de avaliar do meu lugar. Então, às vezes, a gente senta e fica criticando, se não se metendo realmente, a gente fica aqui internamente dizendo, está tudo errado. Então, nós tivemos um professor, ele é alemão, então ele uma vez num curso de casais, ele falou uma coisa que eu sempre repito quando eu tenho oportunidade. Na casa da nossa sogra, do nosso sogro, a gente senta na sala, sorri e fecha a boca. Né? E desse fechar a boca, nessa alegoria que ele fez, dessa metáfora, no nosso coração, a gente precisa desenvolver uma total aceitação. Porque mesmo que sejam pessoas e famílias com destinos muito difíceis, foi dali que veio o meu amor, a pessoa que eu escolhi para estar no meu relacionamento. Então, se a gente nós sabemos que no nosso lugar de filhos, pode ser que em algum momento, não é só o seu companheiro, às vezes pode vir acontecer com você. E a gente vai ter pais idosos e pode ser que você vá precisar cuidar desses pais idosos. Uhum. Como eu faço isso sem ferir a ordem? Eu faço isso se eu continuo e permaneço no meu lugar. O meu lugar em relação aos meus pais sempre vai ser bem pequeno. Então, se seu companheiro, seu marido está precisando cuidar de um pai doente, um pai que necessita de cuidados especiais, você precisa ter o afastamento bom o suficiente para não interferir, mas precisa ter no teu coração um respeito e uma gratidão ao destino desse Senhor, que é o seu sogro, porque foi ele que lhe concedeu a vida do teu marido. E deixar e acreditar que o teu marido vai ter sabedoria para lidar com essa dor e com essa questão que é dele. Claro que há pessoas que ainda estão muito enredadas no seu destino familiar, na sua família de origem, e que não conseguiram sair de lá. Aí não conseguem ter esse equilíbrio e esse ponto de respeito ao destino dos pais. Eu me lembro de uma família que eu atendi uma vez e que, só para dar um exemplo bem simples assim, que a mulher estava muito brava, eu atendi o casal e ela estava muito brava, muito brava. Eles estavam querendo comprar um apartamento, fazer coisas assim, e ela disse que ela não se conformava, os dois trabalhavam fora, ela ganhava mais que ele, inclusive, mas as contas eram juntas, né, das questões da casa. Ela se lembra naquele tempo que a gente usava o telefone fixo sempre, e teve um dia que ele veio com a conta dos pais dele para pagar a conta do telefone de R$ 2.000, hoje, que seria isso. E que ela disse, nós não gastamos nem R$ 300 de telefone, nós somos sei lá, 4 pessoas, eles são em 2. E se eles não têm condição de pagar, então eles não têm que gastar isso. Estava criando um atrito muito grande para ele, porque ele não sabia dizer não para os pais em situação nenhuma, não tinha nenhum bom senso, porque estava fora do lugar dele. Ele não estava servindo os pais como se fosse filho, ele estava servindo os pais como se fossem pais deles. Pais de crianças pequenas. Então, quando a gente vai servir os nossos pais, a gente precisa servi-los no nosso lugar. E o nosso lugar é bem pequeno. A gente serve com o nosso respeito, a gente serve com o nosso amor, às vezes a gente até serve com o nosso dinheiro, mas sempre desse lugar de que eu posso, eu tenho condição para fazer isso, como pequena que eu sou,
Mas não assim, eu acho que você precisa disso. Com muitos filhos que têm muito mais condição financeira que os pais, que falam, agora você vai morar aqui, agora você vai nesse médico, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso fere muito a dignidade dos pais. Porque, por mais que eles possam agradecer esse cuidar, tem nisso uma transgressão à ordem, tem uma autoridade, onde a pessoa não diz, você quer, você precisa. Não, é assim. Agem, e muitas pessoas chegam a dizer, agora eu trato meus pais como se eles fossem crianças, que eles se comportam feitos crianças, agora eu que sou a mãe deles, ou eu que sou o pai deles. Não é. Você vai tratar os teus pais, mesmo que eles num nível de senilização, de demenciação muito grande, com a internalização interna e o reconhecimento consciente, quem eles são. Foram eles que te deram a vida, foram eles que cuidaram para que hoje você pudesse estar nessa condição até de cuidar deles. Então, nessa relação, mesmo que você esteja perdendo teus pais no nível de consciência, eles são seus pais. Eles não são seus filhos, nem seus amigos, são seus pais. Então, a melhor forma de nós cuidarmos dos nossos pais, tem uma querida colega consteladora que ela fala, Letícia, ela diz, o lugar de cuidar, a forma de cuidar dos nossos pais é sempre com reverência. Uhum. Sempre. Então, você, querida, se teu marido precisa cuidar do pai dele, diga que bom que você é um filho amoroso. Mas aí isso cria, quando você o respeita, a condição até de se ele estiver se excedendo em relação aos gastos, por exemplo, né? Eu me lembro de um senhor que cuidava da mãe e começou a ter muitos gastos, eles tinham 5 irmãos, até um momento que ele precisou dizer, olha, eu não posso mais, nós somos 5. Então, eu não sou o único filho, então, dentro da minha possibilidade é só até aqui. Se não for aqui, a gente vai ter outro tipo de recurso. Ao invés de levar no médico particular, vai ter que ir para o SUS. Ao invés de ficar num apartamento com cuidador, vai precisar ir para uma casa de repouso pública, porque eu sozinho não consigo mais. Então, a gente precisa trabalhar com a nossa realidade, com a aceitação da nossa condição. E a nossa condição é, precisamos cuidar da nossa família, a família que criamos nuclear, e, na medida do possível, acolher nossos pais com bastante cuidado, com respeito, mas sempre no lugar de Deus. Espero ter sido clara. Se não, pergunta que a gente tenta esclarecer um pouquinho mais. Quem quiser ir deixando algumas perguntas aqui abaixo, a gente pode ir respondendo depois também. A nossa outra pergunta é para quem tem família, para quem tem filhos. Na relação entre pais e filhos, qual o melhor lugar para que os filhos cresçam saudáveis? Isso é muito legal, mas o melhor lugar, a gente falou já sobre isso, é na unidade do casal, na unidade dos pais. Então, quando eu digo casal, às vezes os pais podem ter até separados, mas se eles têm a total consciência, o total respeito, a grandiosidade do ato que eles tiveram, quando disseram sim a essa criança, eles vão estar como pais, em unidade para os filhos. Então, na medida exata que os pais se respeitam um ao outro, se procuram para poder ter a condição de educar essa criança, eu do meu lugar feminino, ele do lugar masculino, com esse respeito, os filhos nascem de forma saudável. Eles não precisam tomar partidos. Eles não precisam ficar tomando as dores dos pais, porque eles veem ali que tem 2 adultos que cuidam deles. Então, se você quer filhos saudáveis, respeite seu companheiro, seu cônjuge. Respeite sua companheira, esposa, a mãe dos seus filhos. É nesse respeito, a gente costuma dizer no relacionamento de casal, o respeito é muito mais importante do que o amor. Esse amor idealizado, esse amor cantado, romanceado, né? O amor é uma coisa importantíssima, mas o amor não é um sentimento que é privilégio apenas dos casais. O amor está na pessoa. Se eu sou uma pessoa que encontra internamente o amor, se eu amorizo a minha relação, se eu me amorizo, em tudo que eu fizer, seja no meu trabalho, seja no cuidado dos meus filhos, seja no cuidado do meu cônjuge ou do meu ex-cônjuge, vai existir amor. Agora, o respeito, ele garante a dignidade do outro. Às vezes a pessoa gosta muito da outra. Isso, né? Sim. Às vezes as pessoas gostam muito da outra, mas não respeitam. E isso fere a dignidade. Quando fere a dignidade, as pessoas se afastam. Às vezes se afastam, ferindo o outro também. Às vezes simplesmente vão embora.
Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes a gente conversa com pessoas, né, que trabalham com mulheres que foram agredidas, e aqui eu quero que vocês escutem bem, com atenção, sem julgar o que eu vou falar, porque a maior parte das vezes existe uma relação complementar entre a vítima e o agressor, entre a pessoa que está dentro desse grupo. E muitas vezes a mulher ou o homem que foram agredidos, porque os homens também são agredidos, não são só as mulheres, faltou ali exatamente isso, o respeito. Às vezes essa mulher ela não respeita esse homem, fere a dignidade dele, e chega um momento que ele reage. Muitas vezes as pessoas bravas demais é aquelas que estão tomando demais. Então, se eu estou num relacionamento dando muito, sendo muito vazia, como se fosse a mãe dele, totalmente fora do meu lugar, a pessoa não consegue retribuir isso, não consegue equilibrar isso. Às vezes, um dos movimentos dessa pessoa é ficar brava. E às vezes essa braveza se transforma em violência, numa coisa mais trágica. Então, a gente precisa saber do nosso lugar, ter o discernimento para saber. Uma vez uma pessoa perguntou como é que a gente sabe que o outro não está tomando ou que eu estou dando demais? O comportamento das pessoas mostra isso, né? Então, a gente sempre se fica leve, isso fica pesado para mim. Às vezes, a pessoa que dá demais, que é boazinha demais dentro do relacionamento, ela se sente aqui, bem superior. E às vezes até se sente bem com isso. Mas o resultado que vem do outro faz com que às vezes ela não entenda, sofra, chore, se vitimize, porque eu faço tudo para ele e ele me trata dessa forma. Então, aí, nesse caso, talvez você tenha que parar de fazer tudo. Porque você está lidando com um adulto, não é com uma criança que precisa que você troque as fraldas dela. Então, como adulto, eu só dou na medida do que o outro precisa e na medida do que eu tenho. E eu tomo também, só na medida do que eu necessito. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, é onde a gente começa assim, se o destino do meu companheiro ou da minha companheira é um destino difícil, eu posso estar aqui respeitando isso e apoiando essa pessoa, mas eu não tenho como assumir o destino do outro, eu assumir o destino dele. Isso fere a dignidade, isso é desrespeitoso. E às vezes as pessoas acham que isso é amor. Então, minha mulher brigou com a família dela, com o pai dela, eu vou lá e vou quebrar a cara do pai dela porque foi desrespeitoso com ela. A gente não faz isso. Na família do outro a gente não se mete, a gente tem que saber que essa pessoa é adulta e ela vai precisar tomar uma posição, a posição que a ela couber. Aquela posição e aquela postura onde que ela acha justo dentro da relação dos pais dela. Às vezes aquilo não faz sentido nenhum na sua família, né? Às vezes pais que são amorosos, que são respeitosos, onde um fala alto com o outro, pelo menos não na sua frente, né? Ontem até nós estávamos no nosso curso de casais e teve um depoimento de uma pessoa que disse exatamente isso. Eu não vi as pessoas brigando, né? Meus pais brigando. Então, quando eu ia no casal, me casei, eu comecei a brigar ela começou a brigar comigo, não começou. Eu falei, meu Deus, o meu casamento não vai durar, por quê? Mas, na verdade, não. Os pais dele brigavam também, tinham suas discordâncias, mas tinham sua discordância na sua intimidade. Ele não tinha filhos para mostrar. Então, isso aparecia, né? A gente precisa saber que todos nós temos os nossos aspectos sombra, nossos aspectos de luz, todos nós temos as nossas fragilidades e a nossa força, todos nós temos o nosso lado agressivo e o nosso lado mais amoroso. A gente precisa respeitar as pessoas dentro dessa relação. Então, se eu respeito, eu sei que você vai dar conta de fazer isso. A mim, como companheiro, companheiras, você pode contar comigo. Agora, resolver pelo outro, isso é só uma forma de fazer com que a pessoa fique infantilizada. E tem muitas mulheres e homens também, hoje, porque os homens estão muito dentro desse universo da mãe, e se fragilizam com isso. E tem muitas mulheres que ficam esperando. Ele deveria ter feito isso, ele deveria ter se comportado dessa forma comigo, ele deveria ter me tratado como meu pai me trata. Sabe que a relação do pai com os filhos é uma, de cuidar, de orientar, de guiar, de resolver problemas quando você é pequeno. Porque depois que você cresce, não mais. Depois que você cresce, começa a ser dono do seu nariz, como você diz, ou pretensamente ser dono do nariz e começa a resolver as coisas, você como pai, você pode até dar uma orientação, mas você se recolhe. Porque você precisa acreditar que seus filhos têm os recursos necessários para lidar com as próprias questões. Isso é que faz com que o outro cresça, isso faz com que o outro fique autoconfiante. Né? Teve uma pergunta de uma seguidora aqui, que ela perguntou exatamente isso.
quando os pais dizem que você não os ama mais, quando você vai para a vida ou você se casa, e são os pais que reivindicam, né, essa Sim. atenção dos filhos, Nesse essa sentido que a presença dos gente fala, filhos. lembra quando a gente falou do filhinho da mamãe, do filhinho do papai? Que para a gente poder crescer, a gente precisa fazer o que a gente chama, dentro dessa visão sistêmica, de boas transgressões. E a boa transgressão significa isso. Quando eu olho e vejo, né? Quando o pai faz isso, a gente vê a fragilidade dele, a carência dele. Aí escuta o coração. Eu amo ou não amo meu pai? Amo, amo, mas eu preciso ir para a minha vida. Então eu preciso, como grande, como pessoa adulta, olhar para os meus pais com muito respeito a essa dor deles. E aí, nesse momento, eu preciso tomar uma decisão e assumir as responsabilidades por isso. Eu olho que é difícil para eles que eu fique longe deles, mas eu me curvo à dor deles e vou seguir o meu caminho. Eu preciso ter internamente maturidade suficiente para saber que eu não tenho o que meus pais precisam. Eu vou continuar sendo um filho amoroso, um filho respeitoso, uma filha amorosa, uma filha respeitosa, mas que no momento certo eu vou poder dar dentro do meu lugar de filha aquilo que é possível, mas em alguns momentos e algumas coisas jamais. A gente costuma dizer, eu não tenho as moedas. Nós nunca, como filhos, temos as moedas dos papais. Mas tem pais que às vezes acham, por não ter tomado os seus próprios pais, acham que os filhos é que vão ser a sustentação da vida deles, sustentação emocional, e não vão, porque os filhos são o futuro, são o movimento. Tem uma poesia muito linda que tem nos livros do Best que se chama A Bola Dourada, se vocês tiverem a oportunidade de um dia lerem, ela é lindíssima e ela ilustra muito bem isso. Que fala, né, mais ou menos, que nós entregamos a bola dourada para os nossos filhos, nós damos tudo para eles e nós sabemos que quando tomar essa bola dourada, tomar tudo isso que eles deram para nós, eles vão passar a bola adiante. Nunca vão retribuir, porque isso não é possível. Relacionamento entre pais e filhos quando os filhos querem retribuir dessa forma e cuidar dos pais como se fossem pais, ele é mais ou menos como um rio querendo subir a montanha. Isso é possível? Isso não é possível. Não é possível. Uhum. Então, isso sempre vai para o futuro. Então, você que é pai, você que é mãe, que acha, meus filhos são a razão da minha vida, cuidado. Vocês estão inconscientemente, por esse amor que vocês têm, vocês estão inconscientemente segurando seus filhos. A gente ama muito os filhos, a gente deseja todo o sucesso deles, a gente os apoia. Isso é função de pai e mãe. Agora, achar que os nossos filhos precisam estar, porque nós não vivemos sem eles, isso é pesado para os filhos. Isso os impede de seguirem, porque eles ficam inconscientemente com culpa, conscientemente também, principalmente numa situação como essa, quando os pais cobram muito, né? Que são muito reivindicadores. Eles ficam se sentindo presos. E às vezes eles até vão para fazer a vida deles, mas eles não conseguem ficar inteiros ali. Fica pesado. E aí, inconscientemente, daqui a pouco não dá certo alguma coisa. Faz uma depressão e tem que voltar para casa. O negócio que começou fracassou. E ainda vai chegar em casa e vai ouvir, bem que eu te avisei. Mas tem nada não, aqui tem sua comidinha, sua coisinha, porque inconscientemente essa pessoa, essa mãe, esse pai, é infantil e ao mesmo tempo cruel, porque aprisiona os filhos num destino que não é o deles. Então, a nós como pais, cabe liberar nossos filhos para o futuro. E a gente só vai conseguir liberá-los se a gente tem consciência que tomou da fonte, que a gente tem tudo. E a gente, qual é a fonte da gente? São as nossas raízes, são os nossos pais, são os nossos avós, são os nossos avós. Com tudo que faz parte, não é aquela coisa romântica. Nossos pais maravilhosos, e graças a Deus eu tive pais maravilhosos. Tenho, né? Minha mãe ainda é viva, está fazendo aniversário hoje. Então, é linda, minha mãe tem 89, fazendo hoje 89 anos. É uma pessoa cheia de vida. Eu digo, quando eu crescer, quero ser que nem ela. Mas é uma pessoa que está na vida, de forma independente, cumpriu o seu papel, que criou muito bem seus filhos e hoje continua seguindo a vida. Então, nesse sentido, eu digo a vocês, queridos e queridas,
o lugar da gente, né? Uma das primeiras perguntas foi, essa coisa não é muito limitante se eu fico só no meu lugar. Não, nosso lugar é nosso lugar, é o lugar de força, é o lugar de identidade, é o lugar onde as pessoas te reconhecem, te encontram, porque vão te encontrar no centro. E aí as funções que você estabelece, as funções que você cria na tua vida, essas funções, se elas são feitas em equilíbrio, em respeito e na ordem. Se eu não tento ser maior que meus pais, se eu não tento ser maior que meu marido, se eu não tento ser menor que meus filhos, se eu estou na ordem, se eu garanto pertencimento a tudo que acontece, a todas as situações, aos relacionamentos que deram certo, aos relacionamentos que deram errado, se eu permito internamente que eu reconheça que sim, meus pais são falíveis, fizeram coisas que me afetaram, fizeram desde o tempo de isso já passou. Quando eu sou criança, que eu dependo totalmente deles, eu não tenho outra condição de sobrevivência que não me submeter àquilo, eu estou ali. Agora, quando eu cresci, agora eu não preciso mais me submeter, mas eu como pessoa que reconheço em gratidão que a minha vida veio através deles, eu posso internamente e externamente respeitar o destino deles e fazer diferente. Não porque eles fizeram errado, mas porque eles já... Eu gosto de uma metáfora que é assim, como eles já asfaltaram todo o território, todo o terreno para você passar. Agora você tem condição de fazer um caminho diferente, com menos sofrimento. Então a gente precisa se curvar em gratidão a isso e aí fazer do meu jeito, com respeito total ao destino de você. Com respeito total ao destino dos pais. Então, se eles querem ficar, por exemplo, lá no interior e você quer viajar o mundo, você respeita, né? Eles não são do mato. Não, isso faz sentido para eles, então a gente se alegra porque isso faz sentido para eles. E a gente vai ver o mundo. E quando a gente volta para onde eles estão, porque eles vão estar lá. E talvez eu tenha algo a contar para eles. Mas muitas vezes a gente tem muito mais algo a ouvir deles. Daquele lugar mesmo, eles não precisaram sair do mundo, mas tem a sabedoria em si, porque dentro do teu coração tem respeito à condição deles. E às vezes nós temos pais com destinos muito, muito difíceis. Muito difíceis. E a gente precisa, às vezes, até se afastar um pouco deles. Mas, como eu faço uma boa despedida, né? Como eu me afasto com respeito ao destino deles. Esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Se hoje eu tenho a condição de estar um pouquinho melhor, de estar construindo alguma coisa, porque eu fui talhada por eles, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que Marine, é nós temos mais 2 minutinhos para terminar a live. Então, nós ainda Então, temos. a gente pode finalizar, né? Para uma próxima essa história. Mas o que eu digo a vocês é o lugar de força, é o nosso lugar de pertencimento. Se eu sou filha, eu sou filha. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Se eu sou mulher, eu sou mulher. Se você ficar no seu lugar, você vai ver que as suas fronteiras se ampliam. Tá bom? Um beijo no coração. Espero que tenha contribuído um pouquinho para o melhor entendimento do que faz bem no relacionamento com uma mulher. Nós, do Instituto Perrot, estaremos sempre à disposição de vocês para servir. Um abraço. Obrigada, Simone. Também agradeço ao IP pela oportunidade, a Maria Inês, né? Para mim é um aprendizado. Foi uma aula, foi ótimo. Acho que contribuiu muito para todos nós que estamos ouvindo. Muito importante tudo isso. Muito obrigada, Maria Inês e ao IP. Gratidão. E seguimos, estamos lá no WhatsApp. Eu, né? Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.